Nesta obra-prima do professor Luiz Carlos Bresser Pereira, Macroeconomia da Estagnação, crítica da ortodoxia convencional no Brasil pós-1994, editora 34, o professor Bresser Pereira indica que o preço macroeconômico fundamental para o desenvolvimento econômico brasileiro é taxa de juros. Importante. E neste livro, A Crise Brasileira, coordenado pelo professor Ladislau Dalbor, uma coletânea de artigos e contribuições de professores da PUC São Paulo, editora Contra a Corrente, o professor Ladislau Dalbor detalha como é que a taxa de juros afeta a nossa sobrevivência, a sobrevivência das famílias e das empresas, e principalmente a sobrevivência do próprio Estado. Vamos lá. Vejam a potência do artigo do professor Ladislau Dalbor. Só um trechinho. Resgatando o potencial financeiro do país, para além do ajuste fiscal. A financeirização da economia está no centro dos debates econômicos, porque aprofunda a desigualdade social e, sobretudo, porque trava o desenvolvimento econômico. Aqui, no contexto da atividade da Escola de Campeões, conversaremos sobre financeirização da economia e neoliberalismo, que são duas coisas intimamente ligadas. Não dá para entender uma coisa sem a outra. Eu não consigo compreender neoliberalismo sem entender o processo de financeirização da economia. Assim como não consigo entender o processo de financiarização da economia sem compreender o que é neoliberalismo. Conversaremos sobre isso, moçada. Seguindo. A financiarização da economia está no centro dos debates econômicos, porque aprofunda a desigualdade social e, sobretudo, porque trava o desenvolvimento econômico. Este último aspecto, o do desenvolvimento econômico, é alvo de numerosos estudos internacionais. E aqui abordamos o mecanismo como se manifesta no Brasil. Basicamente, os crediários, cartões de crédito e juros bancários para a pessoa física, para as famílias, travam a demanda, pois, tipicamente, o comprador paga o dobro do valor do produto comprado. Endivida-se muito, comprando muito pouco, esterilizando o impacto de dinamização da economia pelo lado da demanda das famílias. Como taxa de juros é muito elevada, a dívida das famílias aumenta. Como a dívida das famílias aumenta, as famílias reduzem o seu consumo. É um funcionamento sistêmico. Os juros elevados para a pessoa jurídica, para as empresas, travam, por sua vez, o investimento. Isto porque o empresário efetivamente produtivo já enfrenta a fragilidade da demanda e pode simplesmente aplicar na dívida pública federal. Olha que interessante. A dívida das famílias aumenta, logo as famílias reduzem o consumo. Consumindo menos, os empresários produzem menos, ou melhor, as empresas produzem menos. Como as empresas produzem menos, elas investem menos. Por quê? Porque as margens de lucro vão diminuindo. Margens de lucro em queda, investimentos futuros também em queda. Com famílias consumindo menos e empresas consumindo menos, o que os empresários fazem? Eles não investem mais na expansão da capacidade produtiva das empresas. Eles vão fazer o quê? Eles aproveitam a taxa Selic do Banco Central elevada
para ganhar dinheiro aplicando na dívida pública federal, comprando títulos públicos federais. Ó, que beleza! E a taxa Selic elevada, ao provocar a transferência de centenas de bilhões dos nossos impostos para os bancos e outros aplicadores financeiros, trava a capacidade do Estado de expandir políticas sociais e infraestruturas produtivas. Se as famílias reduzem o seu consumo e as empresas reduzem a sua produção, o desemprego vai aumentar, porque as empresas vão demitir os funcionários, os salários cairão, mais consumo em queda, menos transações de compras e vendas na sociedade. O que acontecerá com a arrecadação tributária? Ela cairá. Oh, que beleza! Caindo a arrecadação tributária, a prestação de serviços públicos periclita. Compreenderam por que os serviços públicos no Brasil são extremamente subfinanciados? São precariamente financiados. Taxa de juros alta implica queda na arrecadação tributária. E a taxa Selic elevada, ao provocar a transferência de centenas de bilhões dos nossos impostos para os bancos e outros aplicadores financeiros, trava a capacidade do Estado de expandir políticas sociais e infraestruturas produtivas. Esta dinâmica, no contexto de uma carga tributária que onera desproporcionalmente o consumo popular, e de um sistema de evasão de impostos através de preços de transferência a paraísos fiscais, gera um dreno insustentável de recursos. Assim, temos essa estranha situação de um produto interno bruto que estagna e de lucros financeiros que se agigantam. Os empresários ganham dinheiro não produzindo, mas sim aplicando na dívida pública federal. Ou melhor, nem são os empresários, são os bancos, que todas as empresas produtivas rentáveis no limite têm como sócio majoritário bancos. É isso. Então, é o domínio absoluto e hegemonia dos bancos sobre o sistema produtivo da sociedade. É o que acontece no Brasil. As recomendações seguem no sentido de uma reforma financeira no sentido amplo, muito além das propostas de ajuste fiscal. Falamos sobre coisas interessantes e desdobraremos essa conversa, porque ela é muito rica. Precisamos lapidar a cidadania dos jovens participantes da Escola de Campeões. Saquem só o raciocínio, que sofisticado. Vejam como funciona a sistemática da evolução da taxa Selic até a explosão da dívida pública federal. Vejam o circuito, como é que funciona. 1. Tesouro Nacional decide elevar a dívida do governo federal para que seu Banco Central suba a taxa Selic. Esse é o movimento 1. O Tesouro Nacional decide elevar a dívida do governo federal para que seu Banco Central suba a taxa Selic. 2. Efetivamente, a taxa Selic aumenta. Reúne-se o Conselho de Política Monetária e eleva a taxa Selic, Banco Central. Aquilo sobre o qual a gente nunca quer conversar. Aquilo sobre o qual a gente nunca quer conversar. Terceiro movimento. Preço do crédito sobe. O preço do custo do crédito sobe. Logo, quarto movimento. Dívida das famílias, das empresas e do governo federal aumentam. As dívidas das famílias, das empresas e do governo federal aumentam. A produção empresarial e o investimento empresarial caem. Sexto movimento. O emprego cai. O desemprego entre os trabalhadores aumenta. Sétimo movimento. Salários dos trabalhadores caem. Oitavo movimento. O consumo das famílias cai.
Nono movimento, a arrecadação tributária cai. Décimo movimento, investimento público cai. 11º movimento, estabelece-se um teto de gastos. 12º movimento, a dívida pública sobe de novo. Por quê? Porque a arrecadação tributária caiu. De novo, o Estado precisa se endividar, só que agora para compensar a perda da arrecadação tributária, que veio de quê? Que veio da diminuição das transações de compras e vendas na sociedade, porque as famílias passaram a consumir menos, porque o desemprego na sociedade aumentou, porque as empresas estão demitindo, porque estão produzindo menos, porque o preço do custo do crédito foi encarecido. Por quê? Porque o Banco Central aumentou a taxa de juros. É isso. É um raciocínio todo encadeado. Precisamos compreender sobre isso. Isso é muito importante. Conversa atual. O Brasil atual está conversando sobre taxa de juros e a Escola de Campeões dará a sua devida contribuição, com muita humildade e de joelhos dobrados, pedindo a Deus muita sabedoria, porque essa conversa é muito difícil e é objeto de muito preconceito e muita malícia. É isso. Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Caminhemos com Jesus e com o professor Ladislau Dalbor e com o nosso oráculo, professor Luiz Carlos Bresser Pereira. Maravilha, é isso aí, moçada. Vamos estudar, porque cada um de nós interage com a realidade a partir das informações que domina. Isso é muito importante. Se não dominarmos devidamente, adequadamente a comunicação, a comunicabilidade, se não manusearmos adequadamente a linguagem, estaremos fora do jogo econômico. Por exemplo, teremos muita dificuldade para conseguirmos um emprego na economia formal, que é o que importa. A economia formal, com carteira assinada, com previdência social garantida e com direitos trabalhistas assegurados. Viva a Escola de Campeões, viva a cidadania, é isso. Cidadania participativa para a democracia participativa. Deus nos abençoe.